Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão aí desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, começando mais uma semana com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Keck Stein, sou analista técnico aqui na DB Invest, vou acompanhá-los aí no fechamento de mercado. Vamos falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje aí apresentou uma alta de 0,24%, fechando aí praticamente na máxima do dia. É isso aí, na máxima do dia o Ibovespa fechando, então um dia bom, apesar de ter começado mal, mas fechando bem, tá? A gente vai comentar aí sobre ele, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações swing trade e também os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento lá de sexta-feira, tá bom? A blusa acabou de subir sozinha aqui. Fez um friozinho a mais aqui hoje, tava batendo menos 15, então eu tive que colocar a blusa aí, né? Não esqueça do seu joinha, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão pecando aí no joinha. Um vídeo aqui gratuito para vocês todo dia no canal, todo dia, né? Segunda a sexta, todo dia aqui no canal e vocês não estão deixando joinha. Então, por gentileza, clica aí para ajudar a gente aqui, tá bom? Eu agradeço muito. Nos comentários aí embaixo, vocês podem solicitar o ativo para ser comentado na análise de fechamento de amanhã, tá bom? E se você não for inscrito, fica o meu convite para que você se inscreva. Lembrando aos membros do canal, tem aí o vídeo do radar da semana já disponível e também o vídeo de oportunidades da semana disponível aí e tal, as possíveis operações de swing trade, beleza? Bora lá então, vinheta aí na tela. Simbora então, galera. Ibov na tela e rodando aí embaixo. Deixe o seu like, que a galera tá pecando mesmo, tá esquecendo do joinha, pessoal. Então, se você pulou a vinheta aí, por gentileza, não esquece do joinha, tá bom? Ibovespa no dia de hoje, alta de 0,24%, chegou a cair na sessão aí, algo próximo de 0,5%, chegou a ser negociado abaixo da média móvel de 3 períodos, e agora voltou a testar essa região de resistência mais uma vez de topo anterior aí, tá? Deu sequência na sinalização de fundo que havia sido apresentada, tá bom? E agora ainda testando, como eu mencionei, esse nível de resistência, tá? Então assim, a gente ainda segue dentro dessa lateralizaçãozinha aqui, mas com essa última sinalização de alta positiva, então a gente pode ainda ter algo mais para cima aqui, tá? Próxima resistência vai ficar nesse topinho dos 130.416 pontos, até um pouquinho mais acima ali a região dos 131.225, tá? Depois disso, só lá em cima mesmo, nos 134.185 pontos, tá bom? Então, bateu aí nesse nível, vamos ver se consegue fechar acima amanhã para poder vir testar o próximo nível de resistência. O que enfraqueceria essa possibilidade de vir testar esse nível acima? Gerar um novo topinho aqui e aí continuar travado aqui no curtíssimo prazo, tá? Então, vamos torcer para que esse topinho não aconteça, para que realmente consiga dar sequência aqui nesse rompimento, tá bom? Dessa leve resistência de curtíssimo prazo aí, tá? Seguimos ainda dentro daquela sinalização de fundo semanal, não perdeu o mínima lá do fundo apresentado. Mini índice na sessão de hoje, fim para fechar aí com alta de 0,15%, chegou a trabalhar em queda, abriu em queda, inclusive, aí de 0,30%, chegou a cair ali 0,57% e conseguiu se recuperar no decorrer da sessão. Gráfico de 120 minutos vai ficar mais claro, abriu no gapzinho de baixa, bateu lá no nível de suporte da média móvel do gráfico de 120 minutos, bateu na do de 15, do de 30, segurou bem ali durante a sessão, tá? Chegou a escorregar um pouquinho, mas depois se recuperou, gerou sinal de alta, veio para fechar o gap e está vindo para tentar reverter esse topinho. Se conseguir reverter esse topinho, fica bacana, porque aí aumenta a chance de ter a continuidade deste movimento. Teríamos aí um pivôzinho de alta sendo acionado no gráfico de 120 minutos. É claro que ainda é contra todo este movimento de baixa, mas seria uma sinalizaçãozinha de alta que daria para deixar a gente sonhar um pouquinho aí com algo um pouquinho mais para cima aí no índice. Próxima resistência mais relevante vai ficar na faixa dos 132 mil pontos. Bom, o dólar na sessão de hoje aí apresentando uma queda de 0,22%. A gente vem comentando na realidade, né, que o dólar tem respeitado muito a região dos R$ 5, então enquanto não conseguir fechar acima aí desse nível de preço, o viés é levemente mais negativo. Mas olha só onde esse danado segurou mais uma vez, nessa região aqui dos 962, 963. Chegou a apresentar aí uma tentativa de rompimento que falhou, né? Tá? E voltou para ser negociado mais uma vez nessa região. Mas olha só, brigou muito para se manter acima desse nível de preço, né?
O dólar praticamente aí não andou mais de 12 pontos aqui na sessão, tá? Então, realmente aí algo que a gente vê que está com dificuldade. Vale ressaltar aqui, né, que hoje foi feriado no mercado americano, né? Então, até por isso aí a baixa volatilidade, a baixa liquidez. Vamos até pegar aqui no gráfico diário, por curiosidade, olha só. O volume financeiro, eu tô com a câmera bem na frente aqui, eu não tô conseguindo enxergar. Olha só, né? O volume financeiro não chegou nem próximo ali da média, né? A média aí no dólar é de 103 bilhões aí e negociou aqui em 57 bilhões, tá? Então, realmente aí segurou bastante aqui em termos de volume no dia de hoje. Mas segue no viés mais negativo aqui, tá? Se tiver esse rompimento do 63 aqui, pode andar bem, tá? Então fiquem atentos, 940 seria o próximo suporte aí mais relevante, tá? Lembrando, a partir das 8h45 da manhã, nós estamos ao vivo aqui na sala, tá bom? Nesse mesmo canal. Falando do DI, na sessão de hoje apresentou queda aí de 0,15, basicamente ainda testando ali a região de resistência da média móvel do gráfico semanal, pode armar uma sinalizaçãozinha de topo por aqui, tá? Amanda, essa sinalizaçãozinha de topo por aqui pode iniciar um novo movimento de baixa, lembrando que o viés ainda é mais negativo aqui no gráfico semanal, tá? Então fiquem atentos com relação a isso, ainda sigo mais negativo aqui para o DI, tá? Falando aqui agora da Petrobras, pessoal, no dia de hoje aí, apresentando aqui alta de 0,49% na sessão, mais uma máxima histórica sendo apresentada. Para quem aí comprou essa sinalização de fundo depois dessa pequena correção aí até a média móvel de 3 períodos aqui, segue ainda posicionado, dá para deixar um stop ainda abaixo da mínima do candle de sexta-feira, tá? Nos 42,06. Caso não queira, de repente, ser violinado e acabar voltando aqui, tá? Seria uma possibilidade de tentar guardar aqui embaixo o seu stop, tá? Nos 46,05. Se retornar para baixo, até a média, aí realmente faz sentido pular fora, para o lucro no bolso. E uma nova sinalização altista aqui, depois de um ABC, pode abrir aí a entrada na ponta compradora aqui de curto prazo da Petro, tá? Por enquanto, o suporte mais relevante vai ser na média, nos 41,50 e depois a região do fundo nos R$ 41. Vale na sessão de hoje abriu com gapzinho de baixa, de praticamente aí 1%, conseguiu se recuperar um pouquinho, apresentando, deixa eu colocar de volta aqui, apresentando aí uma recuperação, mas fechando ainda em queda de 0,28%. A Vale reverteu aquela sinalização de topo descendente que havia sido apresentada, então ainda tem a expectativa de poder voltar a testar a região do 69,60, que é a média móvel do gráfico semanal, tá? Ainda permanece, apesar da queda apresentada no dia de hoje. A gente tem mínimas ascendentes aqui ainda no movimento, tá? Então fique atento, ainda pode ter a continuidade deste movimento aí, tá? Eu prefiro ficar de fora, eu não compraria, por exemplo, esse rompimento tentando buscar essa região, tá? Basicamente porque acabou de reverter essa sinalizaçãozinha aqui, a gente não tem a confirmação de que isso vai acontecer, então eu prefiro aguardar algo mais relevante acima do 69,60 realmente, tá bom? Falando aqui agora das recomendações de swing trade, pessoal, começando aí por Cosan, na sessão de hoje queda de 0,69%, um candle de correção, chegou a cair bem mais aqui na sessão, mas acabou conseguindo se recuperar. O que eu achei interessante, tá, para a possível continuidade deste movimento, foi o que foi apresentado no gráfico de 120 minutos. Uma correção, ficou bonito, ó, veio testar essa região de topos anteriores, a região da média móvel pode apresentar essa sinalização de fundo aqui amanhã, tá? O que abriria até uma possibilidade de compra tentando dar continuidade realmente aí pelo gráfico diário em termos de swing trade, tá bom? Então, assim, ainda assim com mais positivo aí, estamos posicionados, stop está ali embaixo. PL3 na sessão de hoje alta de 3,55% na sessão, deu sequência ao belo candle de alta de sexta-feira, maior fechamento aí dos últimos pregões também, então bem positivo, a expectativa boa de continuidade deste movimento, seguimos comprados. Itaúsa, na sessão de hoje, alta de 0,76, deu continuidade também, expressão de máxima dos candles anteriores, só não confirmou o pivô de alta aqui ainda, mas a expectativa ainda é essa, de poder ter algo mais para cima aqui, tá, no papel. Então, seguimos posicionados na compra. Também seguimos posicionados na compra de CSNA3, que na sessão de hoje apresentou queda de 0,63, chegou até a perder mínima do que no anterior por aqui, tá? As gráficos de 120 minutos também ficou interessante, tá? Ó, olha só, veio gerar sinal de fundo depois de uma correção na média. Então, se der continuidade aqui no movimento, estamos comprados. Esse papel já reposicionei meu stop aí, tá? Inclusive, então, já tem um stop bem menor do que o inicial aqui na operação, tá bom? Falando de CPL6, hoje apresentando o maior fechamento dos últimos pregões também, algo positivo. Vamos ver se agora acelera aí esse movimento, né? Faz tempo que eu estou aqui posicionado no papel tentando pegar a continuidade dele aí, ele não anda, né? Então,
a partir de agora, provavelmente eu já vou começar a apertar um pouquinho mais esse stop aí também, tá? E por fim, CL3, leve queda de 0,38 na sessão, chegou a esperar máximas anteriores aqui, mas devolveu, fechou aí com queda. Enfim, vamos ver se consegue acelerar um pouquinho só, não só ficar logo ali, né? Podia dar uma estilingadinha ali e volta para acionar a nossa saída aí, mas seguimos comprados, tá? O stop está praticamente indo para de entrada, beleza? Agora atendendo aí os pedidos de análise, começando aqui por Azul 4. Se você não deixou seu joinha, mesmo com esse banner aí embaixo passando, por favor, clica no joinha para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Vamos lá. Começando então por Azul, na sessão de hoje, queda de 1,89%. Azul estava dentro da tentativa de repique, em direção à média, e veio, reverteu. Está aqui namorando para perder os 11,90 mais uma vez. Perdendo esse nível de preço, pode esticar, pessoal. Tem espaço para cair, tá? Próximo suporte mais relevante é nos 10,70, tá bom? O semanal aqui já perdeu a mínima do fundo anterior, então já basicamente aí retomou a tendência de baixa no curto e médio prazo, tá? E agora pode buscar os 10,70. Então fiquem atentos. Só retoma um viés positivo se tiver sinal de alta acima dos 12,65, que seria um sinal de fundo aí acima da média móvel de 13 períodos, tá bom? EZTEC, na sessão de hoje, queda de 2,21%, é um papel que sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, mas continua dentro do movimento de baixa, ainda caminhando em direção a esse gapzinho na faixa dos 14,67, tá bom? Essa é a maior probabilidade ainda de poder fechar esse gap que foi deixado aí para trás, tá bom? Então, para quem está vendido, dá para tentar levar. Para quem está interessado em compra, se tiver um perfil bem arrojado, um sinal de fundo depois do fechamento gap é uma possibilidade. Para quem tem interesse em compra, mas não tem um perfil arrojado, um sinal de fundo acima da média, acima dos R$ 15,40, tá bom? Aos 3, na sessão de hoje, alta de 0,81%, também é um papel que está dentro de uma tendência de baixa aí no curto prazo, topos e fundos descendentes bem claros, tentando mais uma vez retomar o sinal de fundo aqui em cima da região de suporte do gap, que foi fechado ali atrás, tá bom? Para quem está comprado, stop aqui embaixo, nos R$ 23,09. Tem muita resistência pela frente. Tem a resistência da média de 200 nos 23,75, tem a resistência da média móvel de 13 períodos nos 24,06, mais essa região de fundo e essa outra região de fundo, e depois a região da resistência da média do semanal nos 24,65, mais essa região de topos anteriores. Então tem muita resistência pela frente. Eu, Kaique, prefiro aguardar um sinal de alta aqui em cima, tá bom? Ah, Kaique, mas aí você vai deixar de ganhar aí 5% já no papel se for até lá. Pois é, mas eu nem tenho certeza de que vai até lá. Né? Eu não tenho certeza disso. Eu prefiro aguardar por essa confirmação e aí eu vou ter um viés mais ao meu favor aqui dentro da tentativa de compra, tá bom? Por isso que eu aguardaria realmente. Mas não tem nenhum suporte? Tem, tá? Tem suporte aqui na média do semanal, nos 22,88, depois dos 22,66, que seria basicamente a média aí do mensal, tá bom? Então teriam esses suportes aí para tentar segurar aí o preço. Fleury, na sessão de hoje, aí, queda de 0,82%, também é um papel que segue dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, bem claros aqui, tá? Tá batendo na média de 200 períodos aqui no gráfico diário, R$ 15,75. Para quem abriu a comprinha aqui nesse sinal de fundo, hoje já foi estopado, tá? Se pôs aí na perda de mínima. Se quiser tentar voltar aí para dentro da operação, jogar só na volatilidade, uma nova aspiração de máximo seria uma possibilidade. Tá lá na média do mensal, batendo, semanal também. Se quiser arriscar, teria aí a possibilidade de uma boa relação risco-retorno aqui, realmente, tá? Aí eu recomendaria colocar o stop na volatilidade mesmo, tá? Joga aí, vamos ver quanto tá outro range, 0,29, tá? Então a gente está falando aí de basicamente aí um stop de 2%, tá? Um stop de 2% aqui, joga o stop aqui embaixo, mas só com sinal de alta, tá? E tenta pegar aí alguma tentativa de reversão, tá? Essa seria a tentativa aí em Fleury. Rompeu, perdeu, bateu os 2%, pula fora, não adianta ficar pagando para ver, tá? Pula fora. GGBR4, na sessão de hoje, alta de 0,24%, mas nada mudou, tá, pessoal? Ainda segue um pouquinho mais travado aqui no curto prazo. E vocês sabem, eu não gosto quando o papel começa a costurar a região das médias aí, como se ela não fosse nada, né? Vai para cima dela, volta para baixo, para cima, volta para cima, e como se ela não existisse. Eu não gosto, tá? Então, assim, tomem cuidado. É possível que continue o movimento até a região ali dos 21,80, 22 ali, que seria a média do semanal. Mas enquanto não voltar para cima desse nível de preço, não gerar um sinal de alta aqui em cima, eu prefiro ficar de fora aí, tá? Eu não compraria GGBR4.
tá? Numa possível compra aí, por exemplo, de swing trade. Então tem que voltar para cima dos 22 para me chamar mais a atenção. Cury 3, na sessão de hoje, apresentando alta de 1%, papel tentando aí uma tentativa, esboçando, né, uma tentativa de recuperação aqui, batendo aí na média móvel de 3 períodos. Ainda tem espaço para cair um pouquinho mais aqui, viu, pessoal? Para vir buscar os 17,60, que seria basicamente o semanal terminar a correçãozinha que vem sendo apresentada lá, tá? Então, olharia para a compra mais próxima aqui desse nível de preço, dessa região de suporte, tá bom? Se esticar um pouquinho mais aqui, para quem aí quiser arriscar uma vendinha, também seria uma possibilidade, tá? Deixando um stopzinho mais curto, bem mais próximo dos 18,30, a entrada em si, né? Daria para tentar arriscar, mas eu prefiro aguardar realmente aqui embaixo uma tentativa de compra, tá? O papel está bem alinhado para cima aí nos tempos gráficos semanal e mensal, então faz sentido aí ficar olhando para essa tentativa ainda mais para cima. Itaú, na sessão de hoje, alta de 1,10%, rompeu o topinho anterior, então confirmou o pivôzinho de alta aqui hoje. A Itaúsa ainda não rompeu, que eu tinha comentado para vocês, mas Itaú já rompeu. Então, expectativa boa lá também. Assim espero. Depois disso, então, o que a gente espera, pessoal? Máxima histórica, né? Não tem nada pela frente, tecnicamente falando. Então, a gente pode projetar aí o pivôzinho de alta, tá? Vamos jogar lá para cima aí. Vamos ver onde esse cara está buscando. 35,59, depois a região dos 36,04, tá? Então, esses seriam os alvos aí desse pivô de alta que está sendo acionado aqui na sessão de hoje, no curtíssimo prazo. Para quem quiser saber alvo do semanal, pega o pivôzinho de alta do semanal e projeta o alvo lá, tá bom? Para quem não sabe como fazer, tem aula aí dentro do canal falando sobre Fibonacci. Agora falando aqui de BPAN 4, na sessão de hoje aí uma leve queda de 0,22%, deixando aqui uma estrelazinha cadente, tá? Pode ter alguma correçãozinha de curto prazo, mas eu ainda ficaria atento para a compra mais próximo dos 8,60, 8,70, uma sinalização de fundo ascendente. O papel está bem alinhado aí, pode romper aqui no mensal, o semanal também aí querendo romper tudo aqui, tem uma média de 200 ali, mas se corrigir bonitinho aqui, a chance de poder romper lá aumenta bem, tá? Então, para quem está interessado em compra aí em BPAN 4, mais próximo dos 8,60, 8,70 me chama atenção. É possível que seja apresentada, se for apresentada essa entrada, mais próxima ali da sexta-feira, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. Deixei marcado aí o papel para não esquecer dele, né? O NIP 6, na sessão de hoje, queda de 1,95%, papel aí que está dentro ainda da sinalização de fundo, que foi apresentada aqui, contra a tendência de baixa, e já enfraquecendo bastante com esse candle de hoje, fechando na mínima, né? Para quem está comprado, o stop permanece lá, no 6579, tá? A correção foi um pouquinho curta aqui, então é possível que a gente tenha aqui algo um pouquinho mais travado, talvez, mas o meu viés segue ainda mais negativo, de poder ter algo mais para baixo realmente na sequência. O semanal já perdeu ali fundos anteriores e está caminhando para buscar um pouquinho mais abaixo, no 6395, depois a mínima lá no 6054, tá? Seria bem próximo, inclusive, da média móvel de 200 períodos. Então, assim, tem espaço para cair ainda mais no semanal e no mensal. Só o diário aqui que a correção foi um pouquinho curta, então se ficar travadinho aqui um pouquinho de novo, fiquem atentos, uma vendinha logo menos aí, logo menos no caso aí, talvez semana que vem, na realidade, abra a possibilidade aí de venda em Unipar. E por fim, FESA 4, na sessão de hoje aí apresentando queda de 0,84, ainda dentro da tentativa de fundo também, tentando apresentar o repique em direção aos 9,80. Para quem está comprado, stop nos 9,27, é uma compra contra a tendência de baixa do gráfico diário, do gráfico semanal, está batendo na média de 200 lá, mas pode esticar um pouquinho mais, olha só o mensal, né? Pode esticar o mensal até a região dos 8,80. Então, assim, para quem está tentando achar o fundo do poço aí em FESA 4, cuidado, tá? Ficar tentando achar por muitas vezes aí pode acabar te quebrando, né? Então, agora realmente testar nível de suporte mais relevante, como por exemplo o 879 que eu acabei de mencionar, tá? Vou até deixar aqui uma linha, tá? É região, tá? Não é exatamente esse ponto aí, tá? Mas essa região aí pode tentar chamar mais atenção aí para alguma tentativa de reversão mais relevante aí para todos os prazos operacionais. Então, eu aguardaria um pouquinho mais aí do papel. Vamos ver o OBV? O OBV, interessante. O OBV não perdeu esse fundo anterior aqui, hein? E esse fundo aqui, tudo bem, foi no mesmo nível do anterior. Então, assim, a gente já começa a ter algumas divergências, tá? O que fica interessante, tá? Só que eu aguardaria algum rompimento de topo aqui no OBV, que ainda não tenha sido apresentado no preço,
para, olha, realmente, agora a gente tem uma divergência de alta aqui, o preço não está mostrando e o OBV já está mostrando. Aí me chamaria mais atenção, tá? Por enquanto, ainda não tem, apesar de dois fundos no mesmo nível aqui, diferente do preço aqui, que foi um fundo acima e o outro abaixo, tá? Mas eu aguardaria esse rompimento de topo aí, tá? Por exemplo, se amanhã dá continuidade aqui no movimento de alta e o OBV já rompe esse topo aqui, sendo que a gente ainda não rompeu no preço aqui. Aí me chamaria atenção, só avaliaria como é que seria a entrada aí na sequência, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar, espero que tenha ajudado. Não esqueçam mesmo do joinha, ajuda muito aqui no canal, tá legal? E aí embaixo nos comentários, você já sabe, é só deixar o pedido para análise de fechamento de amanhã. Quem quiser me seguir no Instagram, fica à vontade, está aqui. O do Dalton tá rolando ali embaixo também, ó. Passando aí agora, @o Dalton Vieira, tá bom? Um abraço, boa semana, excelente semana para todos vocês e até mais.